E as redes sociais especulam que Rafael Veiga pode pintar no Flamengo. O vídeo de hoje coloca um ponto final nessa especulação e fala também: Pedro, pois é, será que ele inclusive vai viajar para o jogo de quinta-feira na estreia do Flamengo na Libertadores? Nós vamos trazer essas informações. E Gerson, Arrascaeta, Danilo, eles voltam na estreia da Libertadores? Também falaremos sobre isso. O Flamengo emitiu um boletim médico e vamos trazer mais detalhes desse boletim médico. E repito, tem ótima informação sobre Pedro, tem também atualização sobre Jorginho, pois é, o provável reforço do Flamengo a partir do meio do ano. O José Boto se reuniu com um dos representantes do atleta novamente aqui no Rio de Janeiro e nós vamos falar o que foi debatido nesse encontro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos começar a semana com tudo, pedindo para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai bombando cada vez mais. Lembrando, tem Sul-Americana começando nessa semana. Inclusive fica o convite da galera aí, ó, que quer torcer pro Fluminense, que quer secar o Fluminense. O SBT vai passar o jogo do Fluminense, tá? Nessa terça-feira na estreia da Sul-Americana. Tem também Libertadores começando nessa semana, ou seja, competições extremamente importantes no futebol brasileiro. E o Flamengo vai ter uma semana decisiva, inclusive a maratona de jogos do Flamengo. Olha, em 10 dias, do dia 3 de abril ao dia 13 de abril, o Flamengo vai ter 4 jogos, sendo 3 fora de casa, tá? Eu até publiquei isso ontem nas minhas redes sociais, porque eu estava vendo o calendário do Flamengo em abril, até para eu me programar. Confesso que isso me chamou a atenção, de verdade. Em 10 dias, 4 jogos, galera. Vamos lá. Do dia 3 de abril, contra o Deportivo Táchira, até o dia 13 de abril, diante do Grêmio, o Flamengo vai entrar em campo 4 vezes, sendo 3 fora de casa. Deportivo Táchira e Flamengo, dia 3. Vitória e Flamengo, pelo Brasileiro, obviamente, dia 6. Flamengo e Central Córdoba, dia 9, pela Libertadores. E Grêmio e Flamengo no dia 13, pelo Campeonato Brasileiro. Maratona de jogos. E o Flamengo, inclusive, divulgou a programação para essa semana importante, com 2 jogos fora de casa. O Flamengo treinou segunda-feira, dia 31 de março, 9h30 da manhã. Nessa terça, treino 9h30 da manhã novamente. Na quarta, treino 7h30 da manhã, os jogadores terão que madrugar, dormir cedinho, se alimentar bem. E aí na quarta, 12h30, voo que vai lá para Venezuela. Na quarta-feira tem chegada prevista a San Cristóbal, 19 horas, 7 horas da noite, horário de Brasília. Quinta-feira, 8h30, Deportivo Táchira e Flamengo, aí no caso, horário local, né, que eles colocaram, sendo que o horário de Brasília vai ser 9h30. Na sexta-feira, 8h30 da manhã, voo para Salvador. Sexta-feira, 5 horas da tarde, chegada prevista em Salvador. Sábado, 3h30 da tarde, treino no CT Evaristo de Macedo, que é lá no Bahia, CT do Bahia. No domingo, Vitória e Flamengo, lá no Barradão. E no domingo mesmo, 10h50 da noite, o Flamengo desembarca no Rio de Janeiro. Rapaz, tem mais voo que jogo aqui nessa programação. Começou a temporada, galera, e vamos dar continuidade aqui, porque o Flamengo divulgou um boletim médico nessa segunda-feira, atualizando a situação dos jogadores. E para mim, sabe qual foi a melhor notícia? Vocês vão rir, cara, porque eu fiquei procurando o nome do Pedro. O Pedro, cadê o Pedro? Pedro, foi, caraca, o Flamengo não colocou o Pedro, mas é óbvio que não colocou o Pedro, sabe por quê? Porque o Pedro não está mais entregue ao departamento médico, não está mais entregue à preparação física. Ele voltou a treinar com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é só treinar com o grupo e daqui a pouco ele retorna aos gramados. Uma ótima notícia, inclusive nas redes sociais, o jogador comemorou bastante esse retorno, falando que está muito feliz. Gente, 7 meses. Ele operou em setembro e está voltando em abril a treinar com o grupo. Abril não, né? Dia 31 de março. No último dia de março ele treina com o grupo e em abril ele retorna aos jogos. Não tem um dia específico para ele voltar a jogar, um jogo específico, uma data. Eles estão trabalhando com calma, mas o Pedro já entregue ao elenco para treinar de maneira integral. Daqui a pouco ele retorna. Não será nessa quinta-feira, tá? Na estreia do Flamengo na Libertadores.
me garantiram isso, que a programação não é essa, é ele treinar mais com o grupo e poder ficar à disposição do Felipe Luiz, de fato, 100%. Boletim médico, tem boa notícia envolvendo o Léo Pereira também, tá? Após pancada e substituição com dores na partida contra o Internacional, o Léo Pereira se reapresentou normalmente e exame clínico não indicou lesão. Nesta segunda fez trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado. Gerson, jogador, fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT Jorge Elal nesta segunda-feira. De Arrascaeta, atleta, iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia no último sábado e deu sequência nesta segunda-feira. Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico. Danilo segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube e o Vinha segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Vamos lá, Léo Pereira fica à disposição para o jogo de quinta-feira normalmente. O Gerson tem ótimas chances de ficar à disposição para o jogo de quinta-feira contra o Deportivo Táchira. Arrascaeta está fora do jogo, a previsão é que ele retorne no dia 9, no segundo jogo da Libertadores da América, tá? Danilo, a previsão também que ele retorne no dia 9, não fica à disposição para o jogo dessa quinta-feira. E o Vinha, como a gente trouxe no vídeo anterior, a ideia do Flamengo é deixá-lo à disposição técnico Felipe Luiz em junho. Também está evoluindo bastante nesse período de recuperação. Ótimas notícias, tá? Para o Flamengo, para o técnico Felipe Luiz. Só o fato de não ler o nome do Pedro nessa lista de boletim médico já me dá um certo conforto, um certo alívio, porque o atacante está de volta, ou melhor, está retornando ao Flamengo, ainda não está de volta, não está à disposição, não foi relacionado, mas muito próximo disso. Para mim, a melhor notícia do Flamengo no semestre e quem sabe na temporada, porque a gente pôde ver no jogo contra o Internacional que faltou um Pedro ali. Não estou aqui para criticar o Juninho, pelo contrário, o defendi aqui, o defendi lá no SBT, defendi nas redes sociais. Para mim, foi uma injustiça o massacre virtual que ele recebeu por conta daquele gol perdido. E outra, ele perdeu o gol, mas foi muito mérito do goleiro também, que fez uma defesaça. Mas, querendo ou não, o Pedro faz muita falta. A gente pode discutir, por exemplo, a partida do Michael. Por que ninguém critica a partida do Michael, que na minha concepção foi o pior em campo? Jogou mal demais. O Juninho jogou bem, tá? Até que perdeu o gol, jogou bem. Jogou bem. E o Michael, que está recebendo uma fortuna, ninguém vai criticar? Pois é. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, gente. E botar essa expectativa em cima do Juninho para substituir o Pedro, substituir o Gabigol, extremamente injusto. De atualização sobre Jorginho. Informação do Paparazzo Rubro-Negro que nós confirmamos. Domingo à noite, José Boto se reuniu com um dos representantes do Jorginho, um dos intermediários nessa negociação entre Flamengo e Jorginho, que é o Carlos Eduardo Batista, o Dudu Batista, que é empresário de outros atletas, como Everton Ribeiro. Ele tem um sócio dele, que é o Flávio. Os dois estão intermediando. A situação muito próxima de um acordo feliz para o Flamengo, para ele assinar um pré-contrato. Se reuniram de praxe, o José Boto está mantendo contato com o empresário, que é daqui do Rio de Janeiro. Para uma curiosidade, ele é casado com a Juliana Paz. Tanto é que o Jorginho, quando veio aqui ao Rio de Janeiro na última semana, na semana que ele curtiu o Rio de Janeiro, se reuniu com a Juliana Paz, o Dudu Batista, enfim. Inclusive, a esposa do Jorginho gostou demais do Rio de Janeiro, isso não é mais problema. Mas foi um encontro padrão, digamos assim, um encontro apenas para manter contato, apenas para resenhar sobre, porque de fato o Jorginho e o Flamengo estão muito próximos de assinar um pré-contrato. Inclusive o José Boto, eu vou sempre mencionar isso aqui, porque para mim foi a melhor entrevista do José Boto, modéstia à parte. Foi aqui no canal Vene Casagrande, mais de 1 hora de entrevista. Quem ainda não teve oportunidade de assistir, vale a pena assistir, porque não fala apenas sobre um assunto, lá vocês vão perceber como o Flamengo hoje é muito mais profissional, comandado pelo José Boto, ao invés de Marcos Braz na temporada passada. Mas o José Boto, ele fala que está otimista para o Jorginho fechar e de fato fazer parte do elenco do Flamengo já para a disputa do Super Mundial. Esse assunto polêmico aí do presidente do Vasco, Pedrinho, prometendo levar o jogo contra o Flamengo para São Januário. Esse jogo está marcado para o dia 19 de abril, é agora, daqui a 20 dias, num sábado, 6h30 da noite. E o Pedrinho disse o seguinte, abre aspas para o mandatário vascaíno: vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o Clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser.
porque em São Januário é 90% a 5%, os outros 5% ficam para as questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser. Vamos encaminhar o ofício e lutar para que Vasco e Flamengo seja em São Januário. Fecha aspas. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu não acho errado o Vasco da Gama levar um jogo, independentemente seja contra Flamengo, Corinthians, qualquer jogo, para São Januário. É a casa deles. São Januário é a casa deles. E se tem jogo em outros lugares, por que não pode ter em São Januário? É uma questão de segurança. Eu acho que a segurança pública deveria, entre aspas, prometer essa segurança para que o Vasco da Gama possa mandar os seus jogos na sua casa. Agora, o Pedrinho dizer que se for para ser torcida única vai ser, eu acho errado. Porque para mim torcida única é a pior coisa do mundo. A gente pôde ver esse ano, há muitos anos na verdade, lá em São Paulo é torcida única, por exemplo. O Campeonato Paulista foi definido com torcida única, Corinthians e Palmeiras. Sorte, quis o destino que o Corinthians fosse campeão dentro da sua casa, puderam comemorar. Imagina se tivesse sido o inverso, o Palmeiras comemorando dentro da casa do adversário sem a presença de um torcedor sequer do Palmeiras, por ser torcida única. Eu sou totalmente contra a torcida única. Ah, mas é só 5%. Que tenha 5%. O torcedor adversário ele tem o direito de comparecer a um jogo, gente. Isso para mim é a pior coisa do mundo que um futebol pode apresentar, jogo de torcida única. O que não quer dizer nada. O que não quer dizer que não terá confronto entre torcedores. O que não quer dizer que vai ter briga em algum local do Rio de Janeiro. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Agora, se o Pedrinho quiser mesmo levar o jogo para São Januário, quer torcida única? Leva. Que o Flamengo vença dentro de São Januário e ainda tire onda, entre aspas. O tirar onda venceu na casa do adversário sem, obviamente não é tirar onda debochando da instituição Vasco da Gama, nem dos atletas rivais, não é isso, mas é o tirar onda, o famoso, beleza, até em São Januário a gente ganha. E repito, pessoal, o Pedrinho não está errado em querer levar o jogo para a casa do Vasco da Gama. E hipócrita é aquele que é contra a torcida única e que defende o fato do Vasco não poder jogar uma partida em sua casa. O Vasco tem o direito de querer levar o jogo para sua casa, beleza. Acho mais certo o Vasco querer levar o jogo para São Januário a querer levar para o Maracanã ou até mesmo para o Newton Santos, como foi da última vez pelo Campeonato Carioca. Então, pessoal, eu penso dessa maneira. Eu não sei o que vocês acham. Agora, esse discurso, essa bravata, que se for... Gente, eu acho isso muito feio, cara. Me lembra muito Eurico Miranda, sabe? Chega disso, chega. Deixa eu responder uma pessoa aqui que está enchendo meu saco no WhatsApp. Calma aí, já falo com você. Meu Deus, se eu não respondi é porque eu não posso responder no momento. Fica mandando a mesma mensagem ao mesmo tempo. Calma, meu amigo, calma. Mudando de assunto, pessoal. Mesmo com o setor leste fechado, Flamengo tem melhor público da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Internacional no último sábado, 9 horas, teve 45.528 pagantes no Maracanã e mais de 48 mil presentes. A renda bruta foi de 3.100.000 reais. Rapaz, grana, hein? É o que eu falo, gente. Assim, eu já trouxe a explicação aqui em vídeos anteriores por que o Flamengo não abriu o setor leste superior, por um entendimento deles, porque não tinha o motivo e o porquê de gerar mais custos, sendo que a demanda não estava grande na busca de ingressos. Agora, precisa saber o porquê a demanda não estava grande, porque era um jogo que tinha potencial para lotar o Maracanã. Talvez o valor do ingresso, eles precisam fazer esse estudo também, porque não adianta nada ter uma boa renda e ter um Maracanã não muito cheio, como poderia estar no jogo com esse potencial, um sábado, 9 horas da noite. Vamos falar agora de Gerson e Flamengo, principal assunto do vídeo, galera. Tudo certo entre as partes, os contratos já estão girando nos departamentos jurídicos, tanto do lado do jogador, que obviamente tem seu departamento jurídico, junto com seus empresários, que um empresário é do escritório do Carlos Leite, o outro empresário é o pai dele, o seu Marcão, figura ilustre, inclusive, bem famosa aí no meio da torcida do Flamengo. No lado do Flamengo também o departamento jurídico já foi acionado, tudo sendo
como gosto de dizer aí na gíria da bola, contrato girando, contrato rodando, para que tenha assinatura em breve das partes. O Gerson vai ter vínculo agora com o Flamengo até 2030, uma ótima valorização salarial, o que é justo, o que é correto, pelo que ele vem atuando, pelo que ele vem desempenhando dentro de campo e também a importância dele fora de campo. O crescimento do Wesley é muito graças ao Gerson. Ele é capitão hoje, sem sombra de dúvidas, é capitão na essência da palavra, chama a responsabilidade dentro do vestiário, fora do vestiário, comandando a garotada. Então, uma valorização mais do que justa. Tá certo o Flamengo, tá certo o Gerson, todo mundo sai feliz. Ele de contrato renovado, aumento salarial, Flamengo continua tendo o craque no seu time, para mim o melhor jogador da temporada passada e um dos melhores desse ano. Então, todo mundo feliz nessa história. Bora descartar uma especulação maluca que surgiu nas redes sociais nas últimas horas, dando conta de que Rafael Veiga poderia ser novidade no Flamengo na metade do ano, que o rubro-negro busca mais um meio atacante que possa jogar ao lado do Arrascaeta ou eventualmente até substituir o uruguaio. Isso é verdade, confere. Vários nomes têm sido especulados, inclusive recentemente. O Andreas Pereira é um alvo, sim. Jogador do Fulham, cujo contrato se encerra em junho de 2026, ele já deixou bem claro que não vai renovar seu contrato com o clube inglês para tentar retornar o mais breve possível ao Flamengo. Mas, a partir daí, outras possibilidades e nomes têm surgido. Matheus Pereira foi uma alternativa debatida entre Cruzeiro e Flamengo no início dessa temporada, mas quando o Cruzeiro condicionou a saída do Matheus Pereira à chegada do Luiz Araújo, o Flamengo descartou o negócio. Falaram mais recentemente em Raul Lazer, meio atacante argentino contratado por 11 milhões de euros pelo Santos. O Flamengo nega qualquer negociação pelo Raul Lazer. Em relação ao Rafael Veiga, na manhã dessa terça-feira entrei em contato com um dirigente rubro-negro importante do departamento de futebol e questionei a respeito de de Rafael Veiga. E a resposta foi de que não há nenhum contato, sondagem ou interesse do Flamengo. Essa pessoa ainda deu a entender que ainda que o Flamengo quisesse, a chance de o Palmeiras fazer negócio justamente com o grande rival era praticamente zero. Como tem sido de praxe, Palmeiras e Flamengo se tornaram os grandes concorrentes a títulos no futebol brasileiro e têm evitado fazer negócios entre si. Torcida rubro-negra, atenção! O Flamengo acaba de divulgar seu balanço financeiro de 2024 e os números são simplesmente impressionantes. De um lado, uma receita recorde que ultrapassa 1,3 bilhão de reais, mostrando o poder financeiro do mais querido. Mas do outro, uma notícia que deixou muita gente de orelha em pé. A dívida do clube disparou e já chega aos 327 milhões de reais. Um aumento de mais de 500% em apenas um ano. E tudo isso tem uma explicação que você precisa entender. Fica comigo até o final porque vamos detalhar o que está por trás desses números, o que isso significa para o futuro do clube e, claro, como isso impacta o nosso sonho do estádio próprio. Vamos direto ao ponto. O Flamengo nunca investiu tanto em reforços como em 2024. Foram 415 milhões de reais injetados no elenco, o maior valor da história do clube. Um gasto que reforça a ambição do rubro-negro de estar entre os gigantes do mundo. A diretoria não economizou para montar um time competitivo e brigar em todas as frentes: Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e o tão aguardado Super Mundial. Jogadores como De La Cruz, Léo Ortiz, Vina, além das renovações e bônus contratuais, fizeram esse número disparar. Isso elevou o valor do ativo do clube, mas também causou um impacto direto no caixa, gerando um déficit de 734 mil reais. Pode parecer pouco para quem fatura mais de 1 bilhão, mas acende o alerta para o controle financeiro nos próximos meses. Mas o que mais chamou a atenção no balanço foi a explicação para o aumento explosivo da dívida líquida operacional, a compra do terreno no gasômetro, onde o Flamengo quer construir seu estádio próprio. Sim, meu amigo rubro-negro, o sonho da casa própria está cada vez mais perto de virar realidade, e isso tem custo. A diretoria fez um movimento ousado, comprando espaço estratégico na região portuária do Rio de Janeiro. Essa aquisição elevou as obrigações de curto prazo e causou um capital circulante negativo de 182 milhões de reais. É como fazer uma entrada pesada em um imóvel. Dói no bolso agora, mas lá na frente pode mudar o patamar do clube para sempre. Mesmo com o aumento das dívidas, o Flamengo conseguiu manter um patamar de receita invejável. Foi o quarto ano seguido em que o clube ultrapassou a marca de 1 bilhão de reais arrecadado. Isso é resultado de uma gestão forte em marketing, direitos de transmissão, bilheteria, venda de jogadores e muito mais. Só que agora, mais do que nunca,
será necessário equilibrar os investimentos com uma gestão responsável. A margem de erro está menor, e o clube vai precisar contar com bons resultados em campo e negociações inteligentes para manter o equilíbrio. E aí, nação? Você acha que o Flamengo fez certo em investir pesado no elenco e comprar o terreno do estádio, mesmo que isso tenha aumentado a dívida? Ou será que o clube deveria ter sido mais cauteloso? O fato é que estamos em um momento decisivo da história do Mengão, com o time forte, um Mundial pela frente e o sonho da casa própria no horizonte. Mas para tudo isso se realizar, a gestão precisa ser impecável. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like, compartilha com outros rubro-negros e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar tudo sobre o Flamengo em 2025. Porque aqui, a gente vive o Mengão 24 horas por dia. Até o próximo vídeo.